312. Esse é o número de meses que um trabalhador com o salário médio formal brasileiro precisaria poupar 100% da sua renda, sem pagar aluguel, sem comer, sem existir, para acumular o valor de entrada e os custos de fechamento de um apartamento de 2 quartos nas principais capitais do país. 26 anos de renda inteira, sem gastar um centavo. Esse número nunca aparece nos simuladores dos bancos e ele cresce a cada trimestre. Segundo o índice Fipzap, no fechamento do quarto trimestre de 2024, o preço médio do metro quadrado de imóveis residenciais chegou a R$ 11.200 em São Paulo, R$ 12.800 em Florianópolis e R$ 10.300 no Rio de Janeiro. A renda média do trabalhador com carteira assinada, segundo os microdados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ficou em torno de R$ 4.300 brutos mensais, cerca de R$ 3.500 líquidos para a maioria dos trabalhadores CLT depois de todos os descontos. Você não está inventando a dificuldade. Os dados confirmam que ela existe e que está ficando pior a cada ano. Quero que você guarde uma imagem na cabeça para acompanhar tudo o que vou mostrar aqui. Imagina que você tem a tarefa de encher um tanque de água com um cano de pressão moderada. O cano está funcionando. Você vê o nível da água subindo devagar. Tudo parece estar no caminho certo, mas embaixo do tanque existe um furo que você não consegue ver daqui de cima. E esse furo não é estático, ele cresce proporcionalmente ao nível da água. Quanto mais você enche, maior fica o buraco. Você não está falhando em executar a tarefa. O tanque foi projetado de um jeito que torna o preenchimento progressivamente mais difícil conforme você avança. O mercado imobiliário brasileiro funciona exatamente assim. Quanto mais você poupa, mais rápido o preço do imóvel sobe. E a velocidade com que os preços sobem é estruturalmente maior do que a velocidade com que os salários crescem. Não é achismo. Os números provam com precisão perturbadoras. Entre janeiro de 2021 e dezembro de 2024, apenas 4 anos, o índice Fipzap registrou valorização acumulada de 46,2% nos preços de venda de imóveis residenciais nas principais cidades do país. No mesmo período, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulou 28%. A massa salarial real, o que os trabalhadores efetivamente recebem depois de descontar a inflação, cresceu menos de 12% segundo os dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Coloca esses 3 números lado a lado. Imóveis valorizaram 46,2%, inflação oficial acumulou 28%, salário real cresceu 12%. O imóvel valorizou quase 4 vezes mais do que o poder de compra do trabalhador médio em 4 anos. Não existe nenhuma estratégia de poupança convencional que feche esse gap sem uma compreensão diferente do que está acontecendo. Nenhuma. Agora, a tabela que o banco te mostra de um lado e o que ele deixa fora da tela do outro. Todas as simulações abaixo usam os mesmos parâmetros. Renda familiar líquida de R$ 8.000 por mês, financiamento de 80% do valor do imóvel, prazo de 30 anos, taxa de juros de 10,5% ao ano, taxa média das linhas de crédito imobiliário de bancos públicos no primeiro trimestre de 2025, conforme o Banco Central do Brasil. A única variável que muda de uma linha para a outra é o preço do imóvel. Imóvel de R$ 250 mil. Valor de entrada necessário, R$ 50 mil. Parcela inicial aproximada pelo sistema de amortização constante, R$ 2.200 mensais. Comprometimento da renda familiar, 27,5%, dentro do limite de 30% que os bancos convencionalmente exigem para aprovação de crédito. Aprovável. Imóvel de R$ 370 mil, entrada de R$ 74 mil, parcela inicial de R$ 3.250, comprometimento de renda 40,6%, acima do teto de aprovação convencional, reprovado na maioria das análises de crédito bancário. Imóvel de R$ 500 mil, entrada de R$ 100 mil, parcela inicial de R$ 4.400, comprometimento de renda 55%, inviável em qualquer banco convencional. Imóvel de R$ 750 mil, entrada de R$ 150 mil, parcela inicial de R$ 6.600, comprometimento de renda 82,5%, matematicamente impossível com essa renda.
A renda familiar ficou em R$ 8.000 nas 4 linhas. O prazo ficou em 30 anos. A taxa ficou em 10,5%. A única coisa que se mexeu foi o preço do imóvel, e o resultado foi de aprovável para matematicamente impossível. Qual é o preço médio de um apartamento de 2 quartos em São Paulo no fechamento de 2024? R$ 480.000, segundo o Fipezap. Isso coloca o imóvel típico que uma família de classe média busca diretamente na zona de reprovação automática de crédito, não por incapacidade da família, mas pela estrutura de preços do mercado. A análise de crédito diz não para a Selic, não para o prazo, não para o banco. Ela diz não para o metro quadrado. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas faz um diagnóstico, e o diagnóstico é quase sempre o mesmo. O problema é a minha renda. A pessoa então parte para a segunda fonte de renda, corte de gastos, segundo emprego, especialização profissional. Espera pelo momento certo em que os juros caírem ou o preço recuar. Essas ações não são ruins em si, o problema é que elas atacam a variável errada e produzem resultado frustrante mesmo quando executadas com perfeição. O problema real não é a sua renda. Vou mostrar exatamente qual é no bloco seguinte, com dados do Banco Central e do Banco Mundial que a maioria das pessoas nunca viu reunidos no mesmo lugar. Mas antes disso, quero te apresentar a Carla. Ela tem 41 anos, é enfermeira concursada num hospital público de Curitiba, onde trabalha há 13 anos. Ganha R$ 6.300 líquidos por mês, renda acima de 72% dos trabalhadores formais brasileiros, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Mora de aluguel há 14 anos. Tem 2 filhos, ambos em escola pública. Nunca teve o CPF negativado. Nunca atrasou uma conta. Poupou com consistência durante anos. Hoje tem R$ 87.000 no Tesouro Direto e 14 mil na poupança. R$ 101.000 guardados. Mais do que 94% dos brasileiros conseguem acumular, segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE. Em novembro do ano passado, Carla pediu simulação num banco público para um apartamento de R$ 298.000 num bairro de classe média em Curitiba. 4 anos antes, esse mesmo imóvel custava R$ 215 mil, o banco aprovou o crédito. A parcela seria de R$ 2.650 mensais, comprometimento de 42% da renda, acima do limite ideal, mas dentro do que o banco aceitou nesse caso. A entrada exigida era de R$ 59.600. Carla tinha o valor, mas aí vieram os números que o simulador não calcula automaticamente. O ITBI de Curitiba é 2,6% do valor venal do imóvel, R$ 7.075, mais R$ 6.000 de escritura e registro em cartório, mais R$ 1.200 de taxa de avaliação do imóvel cobrada pelo banco. Total de custos de fechamento, além da entrada, R$ 14.275. Para fechar o negócio, Carla precisava de R$ 73.875. Ela tinha R$ 73 mil. Diferença de R$ 875. Ela foi atrás desses 875, demorou 2 meses e meio de economia adicional. Quando voltou ao corretor, o preço do imóvel tinha subido para R$ 318 mil. A entrada necessária passou a ser R$ 63.600, mais os custos de fechamento atualizados, R$ 15 mil. Total necessário no dia da assinatura, R$ 78.600. Carla tinha R$ 73 mil. O gap, que era de R$ 875, virou R$ 5.600. Depois de 2 meses e meio de economia disciplinada, ela estava mais longe do que quando começou a correr. A esteira acelerou enquanto ela corria. Carla não é um caso extremo, ela representa a média qualificada do trabalhador brasileiro que fez tudo certo dentro das regras que lhe foram apresentadas. E a história dela vai ser resolvida no final desse vídeo, porque existe uma saída, mas ela passa por entender o que de fato criou essa armadilha. Esse é o assunto do próximo bloco. Se esse tipo de análise com dados reais é o que você procurava e nunca encontrou em linguagem direta, se inscreve no canal agora. Isso ajuda o canal a crescer e garante que você receba o próximo bloco quando ele sair. O diagnóstico que a maioria das pessoas faz diante da crise imobiliária brasileira é: preciso ganhar mais. Esse diagnóstico está errado, não levemente errado, estruturalmente errado, e provar isso com números vai mudar a forma como você olha para cada decisão que envolve imóvel daqui para frente.
Aqui está o número que o banco nunca coloca no prospecto: o spread bancário do Brasil, a diferença entre o custo que o banco paga para captar dinheiro e o que ele cobra de você no financiamento imobiliário, ficou em 6,4 pontos percentuais em 2023, segundo o relatório de economia bancária do Banco Central do Brasil. Para comparação direta, nos Estados Unidos, esse spread médio em crédito habitacional gira em torno de 1,8%. No Chile, 2%. Na Alemanha, 1,5%. No México, 2,3%. O Brasil tem um dos maiores spreads bancários do mundo, e isso tem consequência direta no seu bolso todos os meses, durante 30 anos de financiamento. Vou traduzir isso em reais para você sentir o tamanho. Um apartamento de 400 mil reais, financiamento de 320 mil reais, 80% do valor, prazo de 30 anos. No Brasil, com taxa de 10,5% ao ano. A parcela inicial no sistema de amortização constante é de aproximadamente R$ 2.840 por mês. O total pago ao fim dos 30 anos de contrato, cerca de R$ 690 mil. Você comprou um imóvel de 400 mil e pagou 690 mil. A diferença de 290 mil reais foi direto para o banco como custo do crédito. Agora imagina esse mesmo financiamento com o spread americano, que resultaria numa taxa de juros em torno de 7% ao ano. A parcela inicial cairia de R$ 2.840 para aproximadamente R$ 2.100 por mês, uma diferença de R$ 740 todo mês. Para uma família com R$ 8.000 de renda, essa diferença é a linha que separa qualificar do não qualificar para o crédito. Não existe diferença de esforço, de disciplina, de inteligência financeira. Existe diferença de spread. O banco não te disse isso, jamais vai te dizer. Mas o problema vai mais fundo ainda. Tem um mecanismo ainda mais silencioso que opera dentro do seu contra-cheque todo mês. Ele se chama Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Todo trabalhador com carteira assinada tem 8% do salário bruto depositado pelo empregador no FGTS mensalmente. Sobre esse saldo, a rentabilidade paga ao trabalhador é de 3% ao ano, mais a taxa referencial. Essa rentabilidade tem ficado abaixo da inflação oficial há mais de uma década. Em 2024, o rendimento real do FGTS foi negativo em termos de poder de compra, conforme simulações baseadas nos dados do IPCA e nos rendimentos publicados pela Caixa Econômica Federal. Enquanto o seu saldo do FGTS rende 3% mais, taxa referencial para você, esse mesmo dinheiro é exatamente o que os bancos, principalmente a Caixa, usam para financiar o crédito habitacional, ou seja, o banco capta o seu dinheiro pagando 3% ao ano e te cobra 10,5% ao ano para te emprestar esse mesmo dinheiro de volta. Você é simultaneamente a fonte do capital e o tomador do crédito. Você sustenta os dois lados da operação. O trabalhador brasileiro está financiando o mercado imobiliário nacional com recursos do próprio trabalho, recebendo rendimento abaixo da inflação por isso, e ainda paga juros acima de 10% para acessar esse mesmo recurso de volta na forma de crédito. Isso não é teoria econômica abstrata, é aritmética pura, verificável nos números públicos do Banco Central e da Caixa Econômica Federal. É exatamente por isso que aumentar a renda em 15% ou 20% não resolve o problema estrutural de acesso à moradia no Brasil. Você ganha mais, o spread continua igual, o FGTS continua com rentabilidade abaixo da inflação e os preços continuam subindo no ritmo da tabela que mostramos antes. A treadmill não desacelera porque você passou a correr mais rápido. Tem uma terceira camada nessa estrutura que ficou muito mais visível depois de 2020, a financiarização do mercado imobiliário brasileiro. Os fundos de investimento imobiliário listados na B3, os FIIs, saíram de um patrimônio líquido de 46 bilhões de reais em 2018 para 164 bilhões de reais no fechamento de 2023, segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários. Uma multiplicação por 3,6 em apenas
apenas 5 anos. Esses fundos compram conjuntos de imóveis residenciais em escala que um comprador individual jamais conseguiria competir. Quando um FII fecha contrato para adquirir 30 apartamentos num mesmo empreendimento, o preço médio daquele lançamento sobe antes de você sequer entrar na fila de interessados. Grandes incorporadoras listadas na Bolsa Brasileira reportam em seus resultados trimestrais que vendem parcelas significativas de seus lançamentos para investidores pessoa jurídica e fundos ainda na fase de pré-lançamento, antes da abertura das vendas ao público geral. Você chega no plantão de vendas no dia do lançamento e já encontra as unidades de menor valor e melhor localização marcadas como vendidas. As que sobram são as maiores, as mais caras, as que ficam nos andares com menos valorização. Não é coincidência de mercado, é o modelo de negócio das incorporadoras. O mercado imobiliário brasileiro cada vez mais precifica imóveis para o investidor financeiro antes de precificar para a família que vai morar. O dado que fecha esse argumento é perturbador. Segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, publicado em 2024, o déficit habitacional brasileiro chegou a 8 milhões de unidades, 8 milhões de famílias sem moradia adequada. No mesmo levantamento, o número de imóveis vagos no Brasil, imóveis construídos, prontos, mas não habitados, ficou em 6,9 milhões de unidades. Quase 7 milhões de imóveis vazios num país com 8 milhões de famílias sem moradia adequada. Esses imóveis não estão vazios por acidente ou descuido. Estão vazios porque são ativos financeiros mantidos por quem os detém como reserva de valor, não moradia para quem deles necessita. O mercado imobiliário brasileiro não tem problema de oferta, tem problema de distribuição, determinada pela lógica financeira de quem já tem capital acumulado. Você pensa que o problema é que precisa ganhar mais. O problema real é que o sistema foi arquitetado para que o seu trabalho financie a acumulação de patrimônio de quem já tem capital no mercado imobiliário. E para que você acesse esse mesmo mercado pagando o spread mais alto do mundo desenvolvido, com dinheiro do seu próprio FGTS que rende abaixo da inflação. Agora que o problema real tem nome e número, o que a Carla fez com essa informação muda de sentido. Ela parou de se perguntar como ganhar mais rápido para alcançar um alvo que se move mais rápido que ela. Começou a se perguntar onde estão as brechas reais dentro das regras que já existem, as que o sistema disponibiliza, mas ninguém explica de forma acessível. Existem 3 dessas brechas que a maioria das pessoas elegíveis nunca usou. A primeira é o uso do FGTS para a amortização extraordinária do saldo devedor de financiamentos existentes uma vez por ano, o que reduz o prazo total e os juros pagos de forma calculável. A segunda é o programa Minha Casa Minha Vida, reformulado em 2023, com faixas de renda que chegam a R$12 mil mensais e subsídios de até R$55 mil que não precisam ser devolvidos. A maioria das pessoas que se enquadraria nunca pediu simulação porque assumiu que o programa era apenas para renda muito baixa. A terceira é a portabilidade de crédito imobiliário, que permite transferir o financiamento para outro banco a qualquer momento sem custo de novo registro se a nova taxa for mais baixa. Uma ferramenta que menos de 7% dos tomadores de crédito imobiliário já usaram segundo dados do Banco Central de 2024. No próximo bloco, vou mostrar com os números da Carla quanto cada uma dessas brechas vale em reais concretos, qual a ordem de execução que maximiza o resultado e o custo real de esperar mais um ano antes de agir. Esse custo temporal é maior do que a maioria das pessoas imagina, e ele não aparece em nenhum simulador disponível ao público. Mas, se você está chegando até aqui e percebendo que as peças estão se encaixando de um jeito que nunca tinham se encaixado antes, se inscreve no canal agora. Isso ajuda o canal a crescer e garante que você não perca o bloco final, onde a história da Carla tem resolução com números reais e os 3 passos práticos ficam completamente claros. Antes de chegar nos 3 passos práticos, preciso te mostrar um número que a maioria das pessoas nunca colocou na conta. Não é o número do financiamento, não é o número do spread, é o número do aluguel, mas não o que você acha que é.
Todo mês que você paga aluguel, existe o valor que vai para o proprietário e existe um segundo valor invisível que vai embora junto. Chama custo de oportunidade. Se você paga R$ 1.800 de aluguel por mês e tem R$ 80 mil guardados esperando a entrada ideal, esse dinheiro parado tem um custo duplo. Primeiro, os R$ 1.800 saem do seu patrimônio todo mês sem construir nenhum ativo. São R$ 21.600 por ano que financiam o patrimônio de outra pessoa. Segundo, enquanto você espera o momento certo para comprar, o imóvel que você quer sobe. Em 2024, o FIPE-ZAP registrou valorização média de 14,3% nos preços de imóveis residenciais em Curitiba, a cidade da Carla. Um apartamento de R$ 300 mil no começo do ano chegou a R$ 342.900 no final. Você pagou R$ 21.600 de aluguel e o imóvel que queria subiu R$ 42.900. Custo real do ano de espera, R$ 64.500. Não aparece em nenhum extrato bancário, não aparece em nenhuma planilha de orçamento, mas é real e é calculável. Isso não significa que comprar a qualquer preço, a qualquer momento é a decisão certa. Significa que esperar indefinidamente pelo momento perfeito tem um custo que cresce a cada ano que passa. E que esse custo raramente é calculado por quem decide esperar. A decisão de não comprar hoje é uma decisão financeira com consequências numéricas tão reais quanto a decisão de comprar. E quase ninguém faz essa conta. Aqui estão os 3 passos que a Carla tomou. Não são passos teóricos, são passos com números reais, que mostram o que cada um vale em reais concretos. O primeiro passo foi a simulação no Minha Casa Minha Vida, com a renda real dela. A maioria das pessoas que ganha entre 4 mil e 8 mil reais assume que o programa é destinado a rendas muito mais baixas e nunca faz a simulação. Carla descobriu que com renda familiar bruta de aproximadamente R$ 7.800, ela mais um complemento do parceiro em meio período, se enquadrava na faixa 3 do programa reformulado em 2023. Nessa faixa, o subsídio máximo chega a R$ 29 mil, dependendo da cidade e do valor do imóvel. Esse subsídio não é um desconto que você negocia com o vendedor, é um recurso que o governo deposita diretamente como complemento da entrada, sem exigência de devolução, R$ 29 mil que simplesmente reduzem o valor que você precisa financiar. Com esse subsídio, o valor financiado de um apartamento de R$ 298 mil passa de 238 mil para R$ 209 mil. A parcela inicial cai de R$ 2.650 para R$ 2.330. Uma diferença de R$ 320 por mês durante 30 anos. Em valor presente, isso representa R$ 47 mil a menos saindo do seu bolso ao longo do contrato. O segundo passo foi o uso do FGTS como amortização extraordinária. Carla tinha acumulado R$ 23.400 de saldo no FGTS ao longo de 13 anos de trabalho. Muita gente sabe que pode usar o FGTS como entrada, mas não sabe que pode usar o saldo remanescente para amortizar o saldo devedor do financiamento uma vez por ano, reduzindo o prazo total ou o valor das parcelas. Carla usou os R$ 23 mil de FGTS como complemento da entrada, não da entrada completa, mas como a parte que faltava para completar os custos de fechamento que tinham sido o obstáculo nos meses anteriores. Com o subsídio de R$ 29 mil do Minha Casa Minha Vida e os R$ 23 mil do FGTS disponível, ela cobriu a entrada exigida de R$ 59 mil, o ITBI de R$ 7 mil, a escritura de R$ 6 mil e a taxa de avaliação de R$ 1.200, total de R$ 73.200, com uma margem de pequena segurança. O apartamento que bloqueou por falta de R$ 875 tornou-se acessível com a combinação de instrumentos que já existiam e que ela nunca tinha simulado juntos. O terceiro passo foi a portabilidade de crédito contratada com previsão de uso em 18 a 24 meses. A portabilidade permite transferir um financiamento imobiliário já ativo para outro banco que ofereça taxa menor, sem custo de novo registro de hipoteca desde que o banco de destino assuma o custo operacional.
proporcional da transferência, o que é comum quando a redução de taxa é significativa. A taxa que Carla conseguiu no banco público foi de 10,2% ao ano. Em 2025, bancos digitais e cooperativas de crédito têm oferecido taxas entre 8,5% e 9% para a portabilidade de financiamentos com bom histórico de pagamento. Carla não vai usar isso agora, acabou de contratar, mas já marcou no calendário uma revisão em 18 meses para simular a portabilidade se as taxas continuarem nesse patamar. Uma redução de 1,2 pontos percentuais na taxa de um financiamento de R$209 mil em 30 anos representa economia de aproximadamente R$32 mil no total pago ao banco ao longo do contrato. Uma ligação e um formulário, R$32 mil de diferença. Agora veja o que cada um desses 3 passos valeu em números. Subsídio, Minha Casa. Minha Vida, R$47 mil a menos saindo do bolso ao longo do financiamento. FGTS destravando o acesso que estava bloqueado por uma diferença de entrada. Permitiu a compra que estava sendo adiada a cada mês com custo de R$64 mil por ano em aluguel mais valorização perdida. Portabilidade projetada em 18 meses. Potencial de R$32 mil de economia adicional. Total de valor gerado pelos 3 passos, acima de R$120 mil, sem aumento de renda, sem mudança de emprego, sem nenhuma estratégia de risco, apenas usando instrumentos que já existiam e que nunca tinham sido simulados juntos. Carla não descobriu um atalho, ela entendeu onde estavam as brechas dentro do sistema que opera contra ela e usou as ferramentas que o próprio sistema disponibiliza, mas que ninguém explica em linguagem direta. Isso é o que separa quem fica na esteira de quem encontra o botão de emergência. Agora, o custo temporal de não agir, não no sentido abstrato de quanto mais cedo melhor, no sentido calculável de quanto vale cada mês de diferença. O subsídio do Minha Casa Minha Vida tem cotas por região e período. A disponibilidade de subsídio na faixa 3 não é garantida indefinidamente. Ela depende de dotação orçamentária do programa federal, que é revisada periodicamente. Quem pede a simulação hoje está na fila de hoje. Quem espera 6 meses pode encontrar as condições alteradas. A portabilidade de crédito funciona melhor quanto mais cedo no financiamento você a executa, porque o saldo devedor ainda é alto e a economia de juros incide sobre um base maior. Um ano de atraso na portabilidade pode representar R$4 a R$6 mil a menos de economia ao longo do contrato. O FGTS tem um prazo de carência. Você só pode usar para imóvel residencial próprio após 3 anos de contribuição acumulada. Quem ainda não completou esse prazo precisa saber isso agora, não depois de fechar contrato. 3 ações específicas, com atrito mínimo, sem precisar de disciplina extraordinária. A primeira, acesse o simulador oficial da Caixa Econômica Federal e faça uma simulação com sua renda familiar bruta real, incluindo renda do cônjuge ou companheiro, se houver. Muita gente deixa de fora a renda complementar e se enquadra numa faixa menos favorável do que a real. Isso leva 15 minutos e pode revelar subsídio que você não sabia que tinha direito. A segunda, consulte seu extrato do FGTS pelo aplicativo FGTS da Caixa Econômica Federal e verifique seu saldo atual, a data de início do seu vínculo empregatício mais antigo e se você já cumpriu os 3 anos de carência. Com essas 3 informações em mãos, você consegue calcular em quanto tempo estará elegível para uso e qual valor terá disponível. Essa consulta leva 8 minutos e é a base de qualquer planejamento realista de compra. A terceira, se você já tem financiamento imobiliário ativo, entre em contato com pelo menos 2 bancos diferentes dos quais não é correntista e peça uma simulação de portabilidade. Compare a taxa que te oferecem com a sua taxa atual. Se a diferença for maior do que 0,5 pontos percentuais, o processo de portabilidade provavelmente compensa e é gratuito para você. Essa pesquisa leva uma tarde e pode valer dezenas de milhares de reais ao longo do contrato. O mercado imobiliário brasileiro foi arquitetado para funcionar contra o comprador pessoa física que trabalha com renda do próprio esforço. O spread está lá. O FGTS com rentabilidade abaixo da inflação está lá. Os FIIs comprando antes de você chegarem na fila estão lá. Isso não vai mudar amanhã. Mas dentro dessas regras existem instrumentos reais, calculáveis, acessíveis, que a maioria das pessoas nunca usou porque nunca recebeu a informação de forma direta.
A Carla não saiu da esteira por sorte, ela saiu porque parou de tratar o problema como questão de renda e passou a tratar como questão de arquitetura de decisão. A esteira ainda está ligada, a diferença é que agora ela sabe onde fica o botão. Se esse tipo de análise foi útil para você, se inscreve no canal agora. Isso ajuda o canal a crescer e me permite continuar trazendo números reais que o mercado financeiro prefere